Tudo bem, pessoal? Bem-vindos aí a mais um vídeo aí do canal. Essa daqui é a parte 3 de uma série de 3 vídeos que vai tratar um pouco ali das alterações ortopédicas, tanto da parte de quando o seu pet chega com um problema no hospital e é atendido pelo médico ortopedista, tanto pelas fases de exame físico, os exames complementares que a gente pede, que é raio-x, exame de sangue e tudo. E agora a gente está chegando na parte 3, que é a parte que vai falar um pouco dos tratamentos, como que a gente vai resolver de fato aquele problema que você chegou com ele sofrendo ao hospital, seu pet, com dores, você já está desesperado por conta de um trauma, uma queda, um atropelamento, alguma coisa que aconteceu e você está ali querendo que a gente resolva, que a gente te ajude de alguma forma, tá bom? Essa parte vai tratar especificamente de como a gente vai tratar o seu pet. Então a gente já passou pelos outros 2 vídeos, então assiste os outros 2 vídeos para saber como que a gente chegou aqui. E agora a gente vai definir como que a gente vai conduzir o caso dele daqui para frente até chegar a uma solução definitiva e a gente ter a resolução ali do caso, tá bom? A primeira forma de resolver a alteração que o seu animal tem, então se ele for uma alteração, uma ferida, um corte, um trauma contuso, com uma lesão, um aumento de volume, com um inchaço, então são alterações ali que são não tão críticas e que não tem uma correlação ali de tratamento ortopédico específico cirúrgico, então a gente vai direcionar o tratamento mais para controle de dor, repouso e uso de medicações que é analgésico, anti-inflamatórios, às vezes até alguns tratamentos com a medicina complementar, com a fisioterapia mais voltada para a parte analgésica. Então alguns cuidados que a gente vai ter em relação a esses tipos de tratamento, tá bom? Então os principais sinais que a gente vai ter ali de um animal que está com uma alteração inflamatória por conta de uma pancada, uma queda, tudo, sem uma fratura em si, a gente vai ter calor, então aumento da temperatura, rubor, que é vermelhidão, tumor, que é um aumento de volume na região, perda de função também e edema. Então são algumas coisas que a gente vai ver ali na região de um animal que tem uma alteração ali inflamatória ali com muitas dores também, né? Então a gente vai fazer tratamentos específicos para isso. Então repouso e uso de medicações como analgésicos e anti-inflamatórios, tá bom? Então tratamentos clínicos para esse tipo de lesão são mais voltados para mais os controles ali sintomáticos, tá? Se você tiver uma lesão, por exemplo, uma lesão crônica, como uma artrose ou dores ali, uma alteração de disco, né, que são hérnias de disco, ou disco espondilite, anquilosante, que são alterações na parte da coluna, com dores constantes ali, então a gente vai ter prescrições e até manejos ali do ambiente voltados especificamente para esses tipos de animais. Então, quais são os manejos? Evitar piso liso, evitar grandes impactos nas regiões, principalmente na coluna, evitar a escada, evitar pular e subir das coisas. Tudo que a gente puder evitar que possa tirar um pouco dessas cargas que acontecem na coluna ou até no joelho também, o animal tem uma artrose. Então isso vai fazer com que as alterações elas diminuam, né, a intensidade da sintomatologia e também evitar uma piora ali progressiva mais aguda, entendeu? Então fazer com que as alterações que às vezes elas vão progredindo com piora clínica, elas aconteçam de forma mais lenta, tá bom? Então o animal que você vai, se você andava com ele ou caminhava fazia 30 minutos de caminhada ou 1 hora, você vai fazer 15 minutos ou 10 minutos ali de caminhada, tá bom? Então você pode continuar algumas atividades, só que tudo controlado. Tentar também em relação à parte de, por exemplo, cama alta ou sofá, alguns lugares que ele gosta de subir e descer, também tentar evitar esse tipo de acesso. Fechar as escadas para evitar dele ficar fazendo toda hora o subir e descer dessas escadas, entendeu? E piso liso também é muito crítico, principalmente em casos que você tem disco espondilite anquilosante, que o animal, ele, por conta de uma perda ali de flexibilidade da coluna, ele pode, no movimento de escorregar, fazer uma torção e uma concussão medular. Então o animal acaba tendo uma alteração neurológica na coluna de forma aguda e grave, entendeu? Até com chance de ficar ali paralítico de forma definitiva. Então tem
tem que tomar muito cuidado com esses tipos de situação, tá certo? Agora indo para o tratamento cirúrgico, que é uma linha ali de tratamento mais específico. Quando você tem alterações de fratura, então você vai ter algumas técnicas que a gente utiliza ali durante o transcorrer do tratamento. Então, tanto técnicas como parafuso e fio para instabilidades de luxações de articulações, fio de cerclagem ou parafuso de cerclagem, para poder estabilizar e manter a articulação na posição, quanto artrodeses, que são técnicas que você estabiliza de forma definitiva uma articulação. Então, principalmente luxações radiocárpicas, a gente utiliza esse tipo de técnica. Então, animal que fez luxação do punho. Situações também de, por exemplo, fraturas em geral. Então, vamos supor, fraturas de radiona, que a gente usa técnicas com placa e parafuso. Fraturas de fêmur, por exemplo, que a gente usa técnicas de placa. Geralmente placa parafuso associado com pino intramedular, que é muito comum. Quando fraturas de tíbia, né, que é a canela, que a gente usa principalmente técnicas, tem mais técnicas, né, a gente pode utilizar tanto técnicas com fixador externo, que é aquela gaiola, né, que a gente conhece, quanto técnicas com placa também e até com pino, então associações de técnica. Então, cada osso, cada região, a gente vai ter técnicas específicas ali para a gente poder abordar. Então, fraturas de cotovelo, que eu pego muito, né? Então, fraturas de húmero distal, que você pega a região articular, e você tem que fazer técnicas, varia, né? Mas geralmente com parafuso e pinos ou placa, né? Também que a gente pode utilizar para poder estabilizar essas regiões. Tem outras diversas técnicas ali que a gente tem, bem específicas para cada problema. Então, alterações, por exemplo, de ruptura de ligamento, que a gente vai fazer técnicas ou de Fabelo, que é a sutura extracapsular, ou de TPLO, que é uma osteotomia ali na região da canela, né, ou da tíbia, para poder corrigir uma ruptura de ligamento. Osteotomias ou a transposição da crista, que a gente utiliza muito para corrigir luxação de patela medial, para poder tirar um pouco daquele desalinhamento que a gente tem ou femoral ou tibial, para o animal parar de ter essas alterações da patela correr para dentro da perna, né, e ter a luxação. Todas elas ali a gente tem que tomar cuidado, então a gente sempre vai ter a parte de risco cirúrgico que a gente nunca consegue fugir, né? Principalmente a maioria delas são relacionadas às técnicas anestésicas, então sempre ter uma equipe coesa ali com profissionais treinados para poder garantir ali que tudo transcorra de forma adequada. Da parte de instrumentais e de centro cirúrgico, sempre ter os equipamentos adequados e, por exemplo, tudo que for utilizado no transcirúrgico estar devidamente esterilizado e preparado de forma adequada, né? E de pós-cirúrgico, então, a gente sempre vai ter essas questões de manejo. Quando a gente faz um procedimento cirúrgico, a cirurgia, é claro que é muito importante, mas ela não termina ali a partir do momento que a cirurgia acaba. Uma cirurgia ortopédica, ela se mantém por pelo menos aí 3 meses, em média, de um animal adulto jovem. Então, se é um animal filhote, geralmente as consolidações ou as fraturas elas se resolvem muito mais rapidamente. Então, tem animal que a gente faz técnicas cirúrgicas em 45 dias, ele já tem uma consolidação. E tem situações que você vai ter, por exemplo, um animal idoso ou um animal que tem diversas comorbidades, como endocrinopatias, pacientes oncológicos, né? Então são pacientes que, caso ele tenha algum tipo de fratura, a gente vai ter fraturas que se perpetuam, né? Que se enrolam por muito mais meses, então 5 meses, 6 meses aí de pós-operatório, esses tipos de caso, tá bom? Em todos eles, qual são os cuidados que o tutor deve ter em casa? Dar as medicações de forma adequada, principalmente no pós-operatório, manter ali no pós-cirúrgico, né, imediato a limpeza e o cuidado das feridas, então não pode deixar lamber os pontos, não pode deixar sujar os pontos, deixar geralmente a ferida fechada para evitar contaminações externas, usar as medicações, né, que são passadas, antissépticos locais, no geral, manter o repouso. Então, uma das coisas que é meio complexo, né, da ortopedia é
O animal pós-operado, e também uma das formas da gente avaliar, né, se a cirurgia está transcorrendo de forma adequada, é o animal que está em pós-operatório, o quanto antes ele volta a fazer o apoio, mais rapidamente acontece ali uma resolução ali do quadro de fratura principalmente, né? Por quê? Porque as cargas que passam no osso, eles fazem com que o corpo ele mande sinais, né? E aconteçam ali movimentações ali de células e outras questões ali de comunicações celulares que induzem ou otimizam ou agilizam a consolidação. Então, o osso que sofre as compressões de apoio, eles fazem com que a regeneração desse osso ocorra de forma muito mais acentuada. Entendeu? Então, por exemplo, operar um paciente que é paralítico, que não consegue ficar de pé ou que não consegue fazer o apoio, é super crítico, porque a falta de carga na região ali fraturada faz com que não haja estímulo do corpo em consolidar esse osso. Então a gente tem muito mais situações de complicação ou muito mais situações desse osso demorar muito mais meses ali para poder consolidar, tá bom? Então o pós-operatório é o animal fazer o apoio, que é caminhar, né? Não é para correr nem saltar. Então o caminhar durante o pós-operatório é super favorável ali para um sucesso de um pós-operatório, tá bom? Então eu sempre falo que pode andar. Andar é assim, fazer as coisas da rotina normal, num ambiente de tamanho controlado, entendeu? Então manter um repouso ali na medida do possível. Então às vezes não vai deixar com aquele outro cachorrinho que fica junto, que os dois ficam pulando, ou não vai deixar com uma criança, né, que vai ficar estimulando ele ou agitando, entendeu? Deixar ele simplesmente tranquilo num canto durante um período, principalmente o mais crítico são os primeiros 30 dias, mas isso daí geralmente dura em média 90 dias, tá bom? O apoio ele vai ter que fazer, então sempre verificar em relação ao apoio. E uma das coisas que a gente sempre avalia num retorno pós-operatório é: o animal está fazendo o apoio? Sim ou não? Se não estiver fazendo apoio, então já tem que começar a ligar um sinal de alerta ali para verificar se alguma das técnicas ou se o que foi executado ali está de forma adequada, tá bom? Outra coisa também em relação ao pós-operatório imediato é: no retorno pós-cirúrgico, geralmente lá com 10 ou 15 dias, vai tirar ponto. Então, a gente sempre vai avaliar se a ferida cirúrgica está adequada, se os pontos estão sequinhos, se a pele já está bem coaptada e já está selada, já não tem mais sinais de lesão, se não tem necrose, se não tem pulso, se não tem nada. Então, tudo isso nesses 10 dias tem que ser avaliado em casa pelo tutor e depois no retorno cirúrgico, caso tenha toda uma regeneração ali da parte tecidual, da parte da pele, na parte cutânea, aí sim é feita a retirada dos pontos. Caso contrário, às vezes mantém mais tempo e aí conforme for já reavalia para retirada, tá certo? Da parte então do pós-operatório, da parte ortopédica em si, então como que é feito o acompanhamento, né? Doutor, como que você vai decidir se o meu animal está bem no pós-operatório, que você não está vendo, né? Um implante interno, né? A não ser que seja um fixador, que é aquele da gaiola que fica por fora da perna, né? Como que você vai decidir se o meu animal ele está de alta hospitalar, de alta cirúrgica, tudo, ele pode agora viver a vida normal dele, saltar, correr, fazer as outras coisas, ou não, entendeu? Como que você decide isso? Então, a partir do momento que ele terminou a parte do pós-operatório ali imediato com a retirada dos pontos, ele entra no pós-operatório ortopédico ali que vai durar em torno de 90 dias. Esse acompanhamento ele é feito com raio-x a cada 30 dias. Pode ser feito o raio-x antes? Pode, dependendo do interesse ou até da gravidade ali do problema. Tá bom? O colega às vezes ele pode pedir raio-x em outras datas ali, entendeu? Mas em média você vai fazer os acompanhamentos radiográficos com 30, 60 e 90 dias. Tá bom? Nesse período você tem que ver algumas coisas que vão acontecer ali na região da fratura do seu cão, entendeu? Como atividade biológica, deposição ali de material de calcificação no foco de fratura. Então você vê uma série de movimentos ali no foco de fratura que vão te dar indicativos de que aquele osso está consolidando de forma adequada e que 90 dias vai ser ali o último raio-x e com alta ali de pós-cirúrgica, tá bom?
Quais são os sinais ali de que às vezes o pós-cirúrgico não está transcorrendo muito bem? O pós-imediato seria pus, algum tipo de alteração ali no foco de lesão, né? Um comprometimento, então não pode ter umidade, não pode ter secreção, não pode ter soltura dos pontos, nada disso pode acontecer, que já indica algum grau de complicação ali no pós-imediato, até com comprometimento do próprio implante, e às vezes ter que retirar o implante ou trocar a técnica por conta de uma infecção ali inesperada. Então esse é super crítico, então acho que é uma matéria só de um vídeo específico só para isso. De outras questões em relação a gente tem então no pós-cirúrgico o animal que estava apoiando e parou de apoiar do nada. Então se o animal estava apoiando e parou de apoiar do nada, então alguma coisa de errado está acontecendo, né? Porque a tendência do animal sempre é melhorar o apoio e não piorar, tá bom? Então no pós-operatório, se o animal ele apresenta algum tipo de alteração desse nível, provavelmente o ortopedista vai pedir um raio-x de acompanhamento ali para verificar se as estruturas ali dos implantes estão bem posicionados, se está tudo de acordo ali com o que foi executado ou planejado primariamente, tá bom? Outra coisa também é o desvio de membros. Então às vezes o animal estava bem e do nada ele começa a desviar o membro, entendeu? Então a gente pode ter ali um encurtamento dos implantes, então, ou soltura dos parafusos ou quebra dos parafusos, entortar o pino intramedular. Então tem uma série de complicações que podem ocorrer ali para explicar esse tipo de quadro, tá bom? Aumento de volume na região, inflamação, sinais de infecção, então são coisas que podem acontecer, mas que não é o esperado ali de um pós-cirúrgico ortopédico, tá certo? Fez o raio-x de 30, 60, 90 dias, tá tudo bem, aí a gente já consegue ali dar uma alta médica para o paciente, tá bom? Então ele já está liberado ali dos serviços ortopédicos do hospital, então você vê que o caminho é bem grande, né? Outras coisas também que a gente pode, nesse pós-operatório, geralmente depois que tirou os pontos, a gente poder recomendar para esse tipo de paciente é fazer fisioterapia para reabilitação e às vezes controle de dor, né? E a acupuntura, que são duas medicinas ali complementares que ajudam também o ortopedista a fazer com que a reabilitação desse paciente seja bem mais rápida, tá certo? Então eles andam meio que também de mãos dadas ali com o ortopedista, são duas terapias que a gente utiliza muito. Bom, essa aqui foi a parte 3 de uma série de 3 vídeos ali, falando um pouquinho sobre os fundamentos ou a parte de como funciona desde o recebimento do paciente com alteração ortopédica até a parte de exame, estudo que a gente pede, a avaliação física, até a parte de finalização, como que a gente vai conduzir, como que vai ser o tratamento desse paciente ali, até a gente conseguir dar alta para ele, tá bom? Se você tem mais alguma dúvida, se você quer dar uma sugestão, quer que eu fale de algum assunto específico, coloca aqui nos comentários, segue a gente nas redes sociais e se não assistiu, assiste os outros vídeos aí da primeira e segunda parte, tá bom? Eu fico à disposição de vocês, se vocês quiserem visitar o hospital também, podem ficar à vontade, é a casa de vocês, tá bom? A gente aqui é 24 horas, a gente está à disponibilidade de vocês aí a qualquer momento que vocês tenham alguma dúvida também, tá certo? E aí sigam a gente e assistam nossos outros vídeos e até a próxima.